Olá, pessoas queridas, mais um Domingo com Mantras. Muito feliz de estar aqui com vocês e receber a Deepika Lia. Então, eu sou a Vânia Borges e eu, Ana Thomas, começamos esse projeto do Domingo com Mantras após fazer um curso de sânscrito para mantras com o Guru Sivananda. Eu quero agradecer ao Prem Raman, que nos indicou a Deepika Lia, e também ao apoio da Márcia De Luca e a Vânia Borges, que é do Spa Ayurveda na Casa da Lua. E hoje, então, apresentando um pouquinho a nossa querida aí, Deepika Lia, ela já tocou em projetos como Rio Desperta, Global Peace, ambos nas cidades das artes, Virada Sustentável, e Búzios Yoga Fest, BYF. Participa de retiros diversos e palestras com grandes nomes como Monja Coen. Ela é idealizadora e mentora do workshop Chakras Elementais, realiza práticas de meditação e autoconhecimento através da música, Reiki e mantras. Em atendimentos, estúdios de yoga, ela faz atendimentos, em estúdios de yoga, retiros ou empresas. Conta com trabalhos publicados no Spotify, Apple Music, Deezer, Insight Timer, a App Global de Meditação, entre outros. E o tema que a Deepika Lia escolheu para esse Domingo com Mantras de hoje é o Yoga dos Mantras. É uma honra recebê-la, Deepika Lia. É uma gratidão muito grande mesmo compartilhar todos esses conhecimentos, Que privilégio. Eu que agradeço, queria dar boa noite a todas que estão aqui. Eu tô falando pelo celular, eu não consigo ver todo mundo, mas acabei de correr aqui a tela. Então, quero dar boa noite a todas que estão aqui presentes. E eu que fico honrada pelo convite, como eu falei com a Ana aqui nos bastidores e com a Vânia, fazer essa ponte entre os movimentos que acontecem aqui no Brasil e a comunidade brasileira do Canadá, que está ligada diretamente com o universo da yoga, com a filosofia da yoga, com a Índia de uma forma geral, e se conectando usando a tecnologia para essa conexão, usando a tecnologia para a gente abraçar e fazer essa troca tão rica que esses encontros, Então, eu fico honrada, eu me sinto honrada, agradeço o convite. O show é todo seu, viu, Deepika? Perfeito, agradeço, Ana. Eu não sei se todos aqui provavelmente que seguem aqui o canal da Ana, já devem ter escutado mantras, já devem ter feito várias práticas de meditação, mas a proposta de hoje, dessa noite, do finalzinho de domingo, é justamente a gente alinhar a nossa energia do lado direito e do lado esquerdo, se abrir para a escuta. Eu sempre falo isso, que os mantras, eles são, assim, ferramentas importantíssimas que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, E tem que desmistificar, tirar ele desse lugar que muitas pessoas me perguntam: você é budista? Você é hinduísta? Eu falo que não, Que eu sou, assim, bem-aventurada, e que eu trago os mantras na minha vida como uma forma de autoconhecimento, uma ferramenta de autoconhecimento, Sem muito mistério em relação a isso, Usar a meditação também, que é uma ferramenta, e trazer toda essa filosofia para o dia a dia, Para a nossa rotina, para o dia a dia. Eu acho que isso é um grande legado do universo yoga, é um grande legado da Índia, e é a gente trazer isso sem dogma, trazer isso para o dia a dia e aproveitar todas essas ferramentas da Ayurveda, dos asanas, das respirações,
das posturas, né? Inclusive das posturas de mão, para a gente se autoconhecer, né? E tornar esse lugar um pouquinho melhor, né? Pelo menos aqui dentro da gente, tornar um pouquinho melhor. Então, eu vou pedir para vocês sentarem de uma maneira confortável, deixar a coluna alinhada. Para a gente sentir um pouquinho a nossa presença, né? O dia está terminando, a gente já fez várias coisas no dia. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho, fazerem uma respiração lenta e profunda pelas narinas e soltar bem lento também pelas narinas. Vamos fazer um ciclo de 2 por 4 e a gente vai expandindo um pouco mais esse ciclo. Então, o primeiro vai ser 2 por 4, depois 6 por 8. Então, solta todo o ar, inspira, 1, 2, sustenta, 1, 2, e exala, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, sustenta, 1, 2, e exala, 1, 2, 3, 4. Mais um pouco agora, inspira, 1, 2, 3, 4. Sustenta, 1, 2, 3, 4. Exala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2, 3, 4. Sustenta, 1, 2, 3, 4. E exala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos expandir mais um pouco, solta todo o ar, inspira lentamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sustenta, 1, 2, 3, 4. Exala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Respire tranquilamente. Vou pedir para vocês juntarem, a gente vai fazer uma respiração que vai justamente alinhar o nosso lado esquerdo com o lado direito, alinhar a energia do feminino com o masculino. Depois desse longo dia de tantos afazeres, e chegou o momento de ancorar a presença. Então, vou pedir para vocês juntarem o indicador com o dedo do meio, colocar entre as sobrancelhas, e a gente vai começar o ciclo com o nosso lado esquerdo, com a narina esquerda. Então, a gente, só vou exemplificar, tá? A gente vai inspirar pela esquerda, com o anelar a gente vai tampar a narina esquerda e vai exalar pela direita. Inspira pela direita, troca com o pulmão cheio e exala pela esquerda. Então, mais uma vez, a gente vai juntar o dedo indicador e o dedo médio, colocar entre as sobrancelhas para ativar o terceiro olho. A gente vai soltar todo o ar, começar o ciclo tampando a narina direita, inspirando pela esquerda, trocando com o pulmão cheio, exalando pela direita, depois inspirando pela direita, trocando com o pulmão cheio e exalando pela esquerda. A troca é feita entre o anelar e o dedão, certo? Todas entendido? Todo mundo? Tá. Então, a gente solta todo o ar, pode ser pela boca, pela narina, relaxa. Você pode se movimentar na cadeira, acha o seu eixo central. Vamos ativar aqui o Agna Chakra. Tampou a direita, inspirou pela esquerda. Trocou e exalou pela direita. Inspira pela direita. Trocou com o pulmão cheio, exalou pela esquerda. Inspira pela esquerda. Trocou com o pulmão cheio, exalou pela direita. Inspira pela direita. Trocou, exalou pela esquerda. Acha o seu ritmo. Continua. O último ciclo, você exala pela esquerda e depois respira normalmente pelas duas narinas. Vai terminar por onde começou.
É bom, né? Já que a gente fez essa respiração da nossa lua e do nosso sol, do feminino, do masculino, para trazer a gente para o centro, para conectar no nosso eixo, no nosso centro, a energia. A respiração é energia, o prana, né? É o princípio da vida humana. Assim que a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é buscar aquele ar que entra de uma forma, às vezes, tão dolorida para os bebês, né? Se familiarizar com a respiração é importante, que traz a gente para o centro, para a essência. Aí, depois que a gente está nesse centro, a gente canta mantra para direcionar. Mente, transcender ou direcionar. Eu gosto muito da palavra direcionar, que cada mantra tem uma intenção. E como a gente fez a respiração para sair da dualidade e entrar no eixo, nada melhor do que o Mula Mantra, que fala sobre isso. Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri
Bhagavati Samhita Shri Bhagavate Namaha Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Om Bhagavati Namaha Om Bhagavate Namaha Om Bhagavati Namaha Om Bhagavate Namaha Imagine all the people live in peace. Namaha. Imagine all the people live in peace. Namaha. Live in peace. Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. 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 Oh, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. 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 Oh, oh, Inspira, deixa o mantra fluir, deixa essa vibração preencher.
Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarve Jago, Sarvatra Jago, Sarvatra, Sarvatra Jago, Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarva Jago, Sarvatra Jago, Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarva Jago, Sarvatra Jago, Sarvatra, Sarvatra Jago, Sukanta Kakeu, Prakashkaro, Prabhupada Jago, Prabhupada Jago. Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarva Jago, Sarvatra Jago, Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarva Jago, Sarvatra Jago, Sarvatra, Sarvatra Jago, Sukanta Kakeu, Prakashkaro, Prabhupada Jago, Prabhupada Jago. Esse mantra significa que o amor desperte, que o amor desperte em mim, que o amor desperte em todos e em todos os lugares. Que a luz desse amor, que a luz de Satya ilumine o jogo da alegria. Prabhupada Jago, Paramatma Jago, Mere Sarva Jago, Sarvatra Jago. Sukanta Kakeu Prakashkaro, Prabhupada Jago.
Prabhuape Jago, Paramatma Jago, Mere Sarva Jago, Sarvatra Jago. Oh, Prabhuape Jago, Paramatma Jago, Mere Sarva Jago, Sarvatra Jago. Sarvatra, Sarvatra Jago, Sukanta Kakel, Prakashkaro, Prabhuape Jago, Prabhuape Jago. Prabhuape Jago, Prabhuape Jago, Prabhuape, Prabhuape, Prabhuape. Jago. Eu chamo esse projeto a Yoga dos Mantras, porque da mesma forma que a gente pratica o asana para expandir o corpo, para abrir esse espaço, o mantra, ele direciona nesse espaço. Quando a gente senta para meditar, em um determinado estágio da meditação, só os mantras são capazes de atuar nesse lugar e te impulsionar como uma corrente de um rio para você vislumbrar um pouquinho mais da sua essência e da sua conexão com o todo. Então, eu faço esse jogo de palavras com a yoga dos mantras, porque a gente está expandindo a nossa mente, criando esse espaço interno com esse impulso dos mantras.
Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om Shanti Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om Shanti 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 Shanti Om Shanti 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 Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Om Shanti Om Shanti 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 Om Shanti Om Shanti 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 Om Shanti Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti
Mantenha a conexão. Deixa toda a música entrar, deixa toda a vibração pulsar, preencher. Quando a gente escuta com o corpo todo. A gente arrepia. E os mantras estão a serviço desse encontro com você, consigo mesma, no silêncio. Quando a gente se abre para a escuta, a gente precisa silenciar. E é nesse lugar que a magia acontece. É nesse lugar, no lugar do silêncio, onde você está com a escuta aberta, se colocando para os insights. É nesse lugar que a gente se torna uma ponte entre a voz do seu coração e a voz da sua mente. E uma vez estando aí, você registra. E é capaz de retornar quando você sentir. Porque o seu coração, a sua essência, ela canta, ela fala. Mas ela precisa ser escutada. E para ela ser escutada é preciso silenciar. Deixar o mantra fluir. Jai Mahalakshmi Jamudayai Jai Mahalakshmi Jai Om Shri Kli Chamudayai Om Shri Mahalakshmi Om Shri Kli Chamudayai Jai Om Shri Kli Chamudayai Om Shri Mahalakshmi Om Shri Kli Chamudayai Jai 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 Om Shri Mahalakshmi Jai Om Shri Mahalakshmi Jai Om Shri Mahalakshmi Jai
Jai Ma. Namastê. Não dá nem vontade de falar, né? Não dá mesmo, parece que é só sentir. Que presente lindo. Entrega maravilhosa, assim. Eu faço um convite se alguém quiser fazer algum comentário, mas realmente o Deepika é uma entrega muito de coração mesmo. E que lindo. É sentir mesmo. Podem abrir o microfone, vamos fazer essa troca, claro. É sempre muito bem-vindo. Se alguém tem alguma dúvida, esse último mantra foi para Lakshmi. Agora eu não me lembro quantos eu toquei, porque às vezes vem vindo, né? Vem chegando. Mas eu toquei para expandir, para Bop de Agô, cantei o Purnamadá, Purnamidam, Om Shanti, né? O Namah Shivaya não, foi Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Vasudeva, essa energia muito bonita, assim, do Krishna, né? Vasudeva é uma outra forma de chamar Krishna. E é muito lindo, esse mantra me veio, assim, muito espontâneo e ele é fácil, né, de cantar, ele é fácil de você entender o ciclo, as frases musicais e eu acho que ele está bem conectado com a energia Krishna mesmo, que é essa energia da criança, espontânea, que você tem uma troca verdadeira, assim, né? Aquela troca ingênua, mas verdadeira, né? Quando a criança ela não gosta mesmo. Quando a criança está com raiva, ela está com raiva. E é interessante entender isso, né? Quando a gente canta para o mantra, eu sempre gosto de dizer que a gente não canta, existem diversos simbolismos na cultura hindu, principalmente nos deuses, que praticamente todos eles têm mantra, né? Tem o seu rezo, mas quando a gente canta para um mantra, por exemplo, esse do simbolismo do Krishna, você não canta para algo que está fora de você, você canta para algo que está dentro de você. Porque esse simbolismo, essa criança, essa espontaneidade, isso tudo é da nossa natureza, da sua natureza, da minha natureza, da nossa natureza, né? Então, resgatar a ingenuidade através de um canto de mantra para Krishna, ou resgatar o nosso potencial através do canto da Lakshmi, né? Que Lakshmi é a deusa das artes, da beleza, né? Principalmente
no que diz respeito ao feminino, né, que é tão esmagado, né, em diversos níveis e graus, né? Então a gente resgatar essa beleza, né, da Lakshmi, né, e das artes e dessa generosidade, desse simbolismo que a Lakshmi tem. Então é muito interessante quando a gente começa a entender, né, entra nos meandros do estudo dos mantras, a gente entende que tudo que a gente coloca para fora, na verdade, é aquilo no canto, que eu quero dizer, é aquilo que está dentro da gente, né? Então, a gente tem esse simbolismo do Krishna dentro, a gente tem esse simbolismo, esse potencial da Lakshmi. O Om Namah Shivaya, Shiva, todo mundo diz, aqui, pelo menos aqui, né, no Brasil, que Shiva é o pai da yoga. Eu não sou professora yoga, mas todos os professores encaram Shiva como o pai da yoga, e Shiva tem esse grande poder transformador, né? Ele transmuta, né? São os 3 deuses principais do hinduísmo, né? É Brahma, Vishnu e Shiva. Então, o Brahma é o grande criador de tudo, o Vishnu é o mantenedor da ordem dessa criação, e o Shiva é o destruidor, mas no sentido de você fazer essa troca de ciclo, né? Você fazer essa troca de ciclo. Para você iniciar um ciclo, você tem que um outro ciclo precisa findar, né? Precisa haver, entre aspas, uma morte de algo para ser criado algo novo, né? Então, se a gente pensar no sentido da nossa natureza, da natureza humana, que é onde eu gosto mesmo de trazer para a nossa realidade, a concepção do milagre que é um ser humano ser gerado na barriga de uma mulher, né? Então, existe aquele momento da criação, né? Daquele Big Bang, vamos dizer assim, que existe um momento da criação divina ali, existe uma ordem dessa criação. Então, Brahma, criador, né? A ordem Vishnu, a ordem dessa criação, né? Então, eu não posso, por alguma lei divina, os nossos pulmões não podem ser, não pode vir primeiro do que outros órgãos. Então, a parte respiratória, nossa parte respiratória é a última que é formada, né, no útero. E existe essa lei, esse mistério, então existe a ordem dessa criação, né? E existe Shiva, que o transforma, acaba aquele ciclo da gestação, e daí a gente renasce para uma outra vida, né? Aquele sopro de ar que entra com aquela velocidade e visceral, né, na gente, no bebê, em todos nós. Então, isso é uma coisa, eu gosto de fazer essa ilustração, assim, bem real, né? Porque eu acho isso muito bonito, na verdade. Acho muito bonito. Então, resumindo, quando a gente canta para algum deus, né, para Shiva, para Lakshmi, para Vishnu, para Brahma, a gente não canta para algo que está fora, a gente canta para algo que está dentro, né? O que me atrai na cultura hindu é isso, é porque é algo que está dentro, não é, a conexão está para dentro e não para fora. E isso realmente é uma filosofia que me atrai muito, e eu busco sempre aprimorar os meus estudos. E o meu canto também, eu faço um canto bem, pro ouvido bem ocidental, né? O meu amigo Prem Raman, ele é um devoto, assim, mais tradicional, ele faz um canto
bem tradicional, ele faz um estudo da voz na escala indiana, que é uma escala diferente da nossa. Então, ele expande o canto dele através dessa escala, que é diferente, que entre um tom e um semitom, você consegue encontrar ali, entre uma nota e outra, no semitom da nota, você consegue ainda alcançar aquele meio, né? E isso é muito maravilhoso, isso é maravilhoso, porque cada vez mais ele também traz esse conhecimento para a gente, aqui, principalmente para a gente aqui do Rio, que ele faz os movimentos, mas com a tecnologia agora tudo é possível, né? Mas eu faço esse canto mais ocidental, né? Um estilo de compor mais popular, mais pop, que eu tenho essa... É a minha musicalidade, eu não consigo nem justificar o porquê, mas é como sai, né? Como sai, é a minha musicalidade. E eu acho positivo no sentido de que democratiza, né? É fácil, é de fácil escuta, então democratiza, não existe um mistério em torno do canto do mantra, né? Eu vejo dessa forma. Se alguém quiser me perguntar algo ou dizer como foi a experiência, vamos fazer essa troca. Sou todo ouvidos agora. Agora eu que estou na escuta. Pode abrir o microfone, Elise. Vamos falar, Elise. Então, fica. Quem que vai falar, Elise? Ela mandou no chat. Pode aqui, falar, só queria agradecer mesmo, foi muito bom. Foi bem legal. Vocês podem ouvi-la no Spotify, porque tem várias músicas lá. E, assim, no Zoom, né? Nunca é um som tão bom, mas lá no Spotify é uma beleza de ouvi-la. Gostoso mesmo. Eu adorei ouvir você, já estou seguindo você lá no Spotify. Eu agradeço, Vânia. Tem o Spotify, tem essa plataforma que a Ana falou do Insight Timer, que é uma plataforma de meditação global. E eu coloco também as músicas lá, porque a biblioteca do Spotify, ela é muito gigantesca e não é específica. O Insight Timer funciona igualzinho ao Spotify. Você faz um cadastro pelo e-mail e você escuta tudo gratuitamente. Você pode ser prêmio ou não. Aí depende, você pode assinar ou não, igualzinho ao Spotify. E aí você consegue escutar e ver cursos, mas todos os professores que estão no Spotify ou no Insight Timer, eles são ligados no mundo da yoga, né? Yoga e terapias. Então, você encontra de tudo. Então, tem Yoga Nidra, que é para o sono, tem Theta Healing, tem meditação, tem chakra, tem... Isso, é gratuito, exatamente, Ana. Insight Timer é gratuito. Vocês podem buscar aí no app de compra de vocês, no celular, que é só fazer um cadastro. Exatamente. E aí é interessante porque a biblioteca de lá tem podcast também no Insight Timer, mas o interessante é que o pessoal que coloca conteúdo lá é específico desse universo, né? Que é diferente do Spotify, que você encontra realmente uma biblioteca, você encontra de tudo, você encontra, nem sei quais são os extremos, que hoje em dia não tem tanto extremo assim, mas você encontra de tudo, é muito eclético, né? E eu gosto mais do Insight Timer para isso mesmo, e deixar o Spotify para música, né? Para esses podcasts que são
sobre outros assuntos, não sobre yoga especificamente, ou qualquer assunto de terapia que tem a ver com esse universo de autoconhecimento, como a constelação familiar, né, que aqui no Rio também está bem difundida a constelação familiar. Eu não sei como está aí no Canadá, Ana, mas aqui está bastante. Então, tem muita gente fazendo constelação familiar, psicólogos ou psicanalistas. Então, parece que está tendo um resultado muito significativo. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando também esse tipo de terapia, né? Então, é isso. Fica a dica. Deepica, deixa eu te perguntar. Então, como é que você trabalha assim? Você faz encontros? Você vai a empresas? Como é que é? Eu tive antes da pandemia, né? Eu estava fazendo um movimento muito de retiro. Eu ia muito nos retiros. Então, algum professor de yoga fazia um retiro de final de semana, um retiro urbano. Então, eu ia e fazia a parte musical desse retiro. E aí veio a pandemia, e na pandemia eu desenvolvi esse trabalho do chakras elementais, inclusive ele está numa plataforma, depois eu vou passar o link com desconto para a Ana distribuir para a rede aí, tá, Ana? Porque ele está numa outra plataforma chamada Udemy, que é uma plataforma de curso, também é global, e eu compilei esse trabalho. Primeiro eu escrevi ele, Chakras Elementais, eu escrevi, e a ideia era fazer um retiro online com ele, né? E assim fiz. Depois que eu fiz um retiro, aí eu comecei a fazer uns atendimentos online via Zoom, porque entrou na pandemia, então eu tive tempo de escrever esse material. É um material que une conhecimento do mantra, né? Une música, claro, une conhecimentos do Reiki, porque eu sou terapeuta reikiana, e da música, né? Porque uma vez me perguntaram, mas música e mantra não é a mesma coisa? Não. Música, você tem todo um estudo relacionado à música, né? Você tem toda uma teoria musical que não necessariamente está ligada aos mantras, né? Então, o mantra, por si só, ele também tem um outro estudo específico, né, do hinduísmo, dos mantras, né? Então, vindo da cultura hindu. Mas a gente faz essa fusão, né? Inclusive, dentro da cultura hindu, eles também fazem, mas na escala, na teoria musical deles, né? Como eu exemplifiquei. Então, eu fiz esse material, que é um material, assim, de fácil linguagem, né? Ele é um material introdutório, mas então eu vou estudar o chakra do método. De que método? Não tem método, né? Você vai saber um pouco de chakra, você vai ser introduzida nesse mundo, mas dentro o pano de fundo vai ser sempre a música, né? Então, mantra com chakra e com esse pano de fundo sempre sendo musical. E aí, quando eu fiz isso para jogar na plataforma, o que eu pensei? Eu tenho que fazer esse material, já que as pessoas vão ver, né? Uma coisa que é virtual, né? Eu não vou estar ali presente, não vou poder tocar ao vivo, não vou poder, né, ter essa troca. Eu vou ter que fazer esse material rico de uma outra maneira, né? Então, o que eu busquei? Eu busquei fazer ele com imersão sonora. Então, tudo que eu falo nele tem sempre uma imersão sonora, tem sempre esse pano de fundo musical, né? Então, se eu falo de ruídos, você vai atravessar pelos ruídos. Então, ele é bem sugestivo, inclusive, né? E o visual, que eu joguei o material lá, né? Eu joguei o material. Então, ele tem a leitura, mas ele também tem a imersão, né? Conforme eu vou falando. Mas ele é fluido, sem nenhum compromisso, sem nenhuma pretensão, assim, mas é um material bem interessante.
que é dividido em 3 módulos, né? E são vídeos rapidinho, porque justamente para a pessoa não ficar saturada daquilo. Ela escuta às vezes 1 minuto e meio, 2 minutos, termina, daqui a pouco vai para outra aula. Então, são aulas bem curtas, que com essa imersão sonora, que no final tem uma meditação, que é a meditação que aí, sim, eu desenvolvi também específica para esse trabalho, que é dos chakras elementais, que a gente vai atravessar todos os chakras, os 7 chakras, desde o primeiro, Muladhara, do raiz, até o 7º, Sarasvara, e aí a gente vai fazendo essa leitura de cada um, e principalmente a escuta. Eu falo sempre da escuta. Sempre onde houver música, eu vou falar escuta. Sempre. E até hoje, agora a gente voltou. Eu fiz um trabalho, você me perguntou onde é que eu me apresento, tirando das redes sociais, né? Tirando dessa parte de rede social e ambiente digital. Eu hoje de manhã estava numa apresentação, num branch, também de uma professora de yoga. Agora que o movimento está voltando, estou voltando para o presencial. Estou voltando para o presencial, mas na pandemia eram, não sei, algumas lives, uma por semana pelo menos. Foi um momento bem de pico, né? Acho que todo mundo pegou essa ferramenta da tecnologia para se conectar, né? Acho que estava todo mundo precisando. Tá ótimo. Obrigada. Vou falar? Pode falar. Deepica, quando que o mantra entra na sua vida, assim, que você sentiu, é isso? Porque o mantra entrou na minha vida quando eu comecei a fazer o curso de formação de yoga. Eu nunca tinha ouvido nada, eu fui ouvindo e assim, eu fui me conectando com os mantras, aí eu coloco em casa para elevar a frequência, e aí cá estou no domingo com mantras que eu estou amando. Domingo passado foi o meu primeiro domingo e eu estou aqui no meu segundo domingo. E aí, assim, foi encantador meu encontro com mantra. Assim, meu Spotify mudou totalmente os ritmos de música, só tem mantra. Mudou o algoritmo todo. Sim, sim. Edith, né? Hã? Edith é o seu nome? Edileia. Edileia, desculpa, é Sim, porque eu estou sem imagina. óculos para não... Edileia, foi boa essa sua pergunta, sabe por quê? Porque você falou de frequência, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, como que o mantra entrou na minha vida? Eu passei por um período, assim, bem dolorido, desculpa, em 2017 para 2018, e eu já havia tido uma formação de piano clássico, né? Depois eu vendi meu piano e comprei violão, então a música assim sempre esteve na minha vida, né? Eu venho também de uma família bastante musical, então isso faz parte, sabe? Assim, minha avó e os meus tios avós faziam sarau em casa, né? Então naquela época, né, poesia com sarau. Então, foi uma coisa que, assim, eu sempre tive contato com isso. Então, começa daí a parte da música, né? Então, em 2017, eu tive um momento de 17 para 18, assim, dolorido. Então, eu tive um momento de depressão, né? E aí, foi quando na verdade, a primeira coisa que entrou foi a meditação, né? E além de eu ter essa família musical, a minha família toda é kardecista. Então, eu já tinha contato também, sempre tive contato com os estudos do Kardec, que são estudos também pautados na ciência, né? Que tangibilizam muito as coisas, né? Então, as informações. Então, eu sempre tive esse contato com isso, sempre a minha fé sempre foi direcionada nesse sentido, né, dos estudos do Kardec. Mas nada com muito dogma, que eu nunca gostei de nada assim, muito dogmático. Mas, quando eu passei por esse período, eu primeiro veio, assim, a minha conexão
com os estudos do Kardec, com os livros do Chico Xavier, com Emmanuel, né? Com esse momento de reflexão que esses livros e esses ensinamentos estavam me colocando ali. E aí veio a meditação, né? Através disso, né? A meditação através disso. E logo depois que veio a meditação, eu descobri um grupo aqui no Rio que tocava mantra, que chamava na época Awakening Mantras. E aí foi através desse grupo que eu tive contato mais próximo assim com os mantras, e desde então eles nunca saíram da minha vida. Basicamente foi isso. Mas assim, claro que dentro desse momento difícil, eu busquei alinhar aquilo que eu tinha, que era uma coisa que vinha, eu não sei nem te explicar como é que assim, não foi uma coisa que, vou fazer isso, não foi uma escolha, né, consciente. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, e aí eu estava me colocando em coisas novas, me abrindo para as coisas novas, né, porque estava tudo tão difícil que eu estar num movimento novo, né, e conhecer pessoas novas e mudar a energia, e mudar a frequência, essa vibração interna, né? Ixi, daria aqui para a gente conversar a noite toda sobre isso, né? Porque os amigos todos que eram daquele período, não no meu período antes da depressão, eu não tenho mais contato com ninguém, porque quando você muda a sua frequência interna, você não consegue mais, né? Os afins, os semelhantes se atraem também. Então, você não consegue mais estar naquele lugar, né? Estar naquele lugar com aquelas pessoas, não faz mais sentido para você. Então, não foi uma coisa que eu busquei de uma forma consciente, né? Primeiro, eu estava muito no limbo, assim, muito no fundo do poço, e eu estava me desafiando a estar e fazer coisas assim completamente diferentes do que eu já havia feito. Mas era como se fosse, se eu trouxer isso assim de uma forma racional, eu acho que é quase como se fosse um instinto de sobrevivência, né? Então, assim, não dá para ficar mais onde você está. Então, é uma coisa que é muito de dentro, que te impulsiona para fazer aquilo. Então, na hora que eu estava assim, do nada buscando sobre meditação, aí encontrei pessoas ótimas do Rio Grande do Sul, uma menina que eu até não sigo mais ela, esqueci o nome, infelizmente, e ela falava muito de meditação. Li um livro assim excepcional de uma monja norte-americana chamado Quando Tudo Se Desfaz. Eu li, não entendi, porque falava do mundo da yoga, tinham vários ensinamentos, e falava principalmente sobre o budismo tibetano, no qual me identifiquei, e não li da primeira vez, peguei e li de novo, porque assim, eu realmente eu saí nesse meu período, como eu estava falando para vocês, eu busquei coisas, então foi um conjunto de fatores, né? Primeiro, claro, o acolhimento da minha família nessa situação frágil, né? Primeira coisa, né? Segunda coisa é eu desafiar, né? Estar em coisas novas. Eu passei a correr é um esporte que eu, tipo, qual esporte você gosta? Correr ia ser o último da fila, assim, sem dúvida alguma, assim. Eu poderia fazer todos, até tênis de mesa, mas correr não. Então, eu passei a correr, fazer corrida de rua aqui no Rio. E aí, nessa busca de internet, eu encontrei esse grupo. Eu falei, olha, tem música, eu vou, né? Tipo assim, tem música, eu vou. E aí foi quando o mantra entrou. Então, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei assim, gente, aquelas pessoas de olho fechado, cantando, fazendo mudra, né? Todo mundo namastê, todo mundo feliz. E aí eu olhava para essas pessoas e eu falei, alguma coisa tem aqui que eu ainda não saquei. Alguma coisa tem aqui que eu ainda não saquei. E aí fui indo uma semana, fui 2 semanas.
E aí eu comecei a fechar o olho, comecei a entrar nesse processo meditativo, a me abrir para a escuta, e aí você vai fluindo, você vai compreendendo, né? Você sai daquele lugar de julgamento Uhum. que o mental te proporciona, né? Esse julgador, e você sai e você entra nesse local que você só aprecia. Você diria que o mantra, então, o mantra e a meditação fizeram uma limpeza, assim? Você se transformou um pouco? Não, eu me transformei completamente. Eu vejo fotos da minha vida passada, assim, eu chamo até de vida passada, né? Porque, assim, Sim. porque imagina, eu trabalhava no marketing, na área comercial, fazendo negociação, num mundo bem masculino, numa energia bem masculina, que eu tinha que também ser mais agressiva, sabe? E o meu semblante é outro, o brilho no olho é outro, eu era outra pessoa. Claro que isso faz parte de mim ainda, a minha Sim. bagagem, né? Mas eu era outra pessoa, e não só o mantra e a meditação, mas aí eu também ia muito para o centro, como falei, kardecista, eles têm um Uhum. passe, que é um Sim. passe de cura que eles fazem, então eu fui lá, falei com a diretora do centro, expliquei o que eu estava passando, e aí fiz toda a cartilha, você vem aqui, vai tomar passe, depois você vai não sei aonde, cair no reiki. Então, você vai para Legal. uma sessão de reiki, aí eu fiz a sessão de reiki, ia lá, faziam em mim, né? Faziam em mim. E um trabalho lindo que, quando eu saía do reiki, também foi outra coisa que eu falei, aí tem, né? E aí, quando eu saí do reiki, quando eu já fiz todo o ciclo de sessão do reiki, eu resolvi estudar. Então, eu me tornei terapeuta reikiana, porque eu falei, não, o que aconteceu comigo é o que eu senti dentro do meu âmago, assim, sabe, que me transformou, né? Não é uma coisa só de gerar bem-estar. Naquele momento da minha vida foi algo essencial, que se eu não tivesse esse conjunto de fatores, o reiki, a música, o mantra, a minha fé, né, dos meus livros kardecistas, do apoio da minha família, sabe, daquele tempo que eu falei assim, eu vou parar para a vida, eu preciso parar para a vida Sim. fora, né, e entender o que está acontecendo dentro de mim, entender Foi aquela aí, dor. eu acho que aconteceu tudo isso para você se conectar com a tua essência que estava perdida lá atrás, vamos dizer assim. Com certeza, porque a gente se perde, porque a gente perde Sim. quem a gente é, né? A gente se torna o que as pessoas querem que a gente se torne. Exato. Então, quando essa fórmula não está, às vezes faz sentido. Às vezes faz Sim. sentido você corresponder a determinadas expectativas, né? Mas quando essa fórmula não funciona mais para você, você quebra, porque você vai se forçando, porque não é possível não funcionar. Funciona para todo mundo, por que não funciona para mim, Sim. né? E aí você vai se forçando até você se machucar sem saber, né? E acabou acontecendo Não. isso comigo. Quando eu me machuquei sem saber, que eu quebrei, eu falei, a primeira pessoa, óbvio, minha mãe, que é a pessoa que eu tenho mais ligação no meu íntimo, assim, eu falei, mãe, eu não estou dando conta, né? Falei para minha filha, estou passando por um momento difícil, eu não estou dando conta, eu preciso parar, e eu não sei. Sabe aquela história do tipo assim, quanto tempo você precisa? Não sei. Eu não sei nem se eu vou conseguir sobreviver essa madrugada, com tanta Sim. insônia que eu estou sentindo. Era meio por aí, sabe? Eu estava meio que cada dia era um dia, cada dia era um flash diferente, era um entendimento, uma compreensão da dor de uma forma mais profunda. E aí, quando você chega muito lá no fundo, né, por um lado, assim, o fundo para mim talvez seja raso para outra pessoa. Então, assim, é de cada um, né? Mas para mim foi o meu fundo. Então, quando eu cheguei no meu fundo, eu 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 dou graças por eu ter conseguido, por algum instinto de sobrevivência e pelo apoio da minha família, ter saído desse lugar
através das terapias complementares e alternativas que muita gente ainda reluta, né? É claro que você tem que fazer por isso que se chama saúde complementar, né? É claro que você tem que ter... É bom a gente falar sobre isso, porque também desmistifica, né? Esse lance da depressão, porque a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda para quem você mais confia, para quem você mais ama, e falar, olha, não está dando, sabe? Eu não estou conseguindo, porque a gente não é capaz, a gente não precisa conseguir fazer e ser tudo, sabe? Não dá conta, e reconhecer que não dá conta é um ato corajoso, né? Sim. É um ato corajoso, eu vejo por esse lado agora, né? Na hora foi um desastre, mas eu vejo por esse lado, depois que passa, porque passa, né? Tudo, Como o né? grande Chico Xavier diz, tudo passa, né? Gratidão, amada, pelo seu lindo depoimento de vida, né? E pela voz maravilhosa que toca a alma da gente. Gratidão. E a gente falando sobre isso, você acredita que quando eu era mais nova, eu escutei do meu tio, como eu falei, minha família musical, eu estava estudando piano na época, eu escutei do meu tio dizer que eu não ia ser cantora, que meu negócio era só o instrumento mesmo, que eu não ia cantar, que eu não tinha voz, né? E eu era adolescente, e aquilo ficou marcado de um jeito, que quando eu me encarei no desafio, me desafiei a sentar naquele lugar que até então, nesse grupo de mantras, eu estava na escuta. Até que eu cheguei para a menina, a Nanda Devi, preciso falar que é uma grande amiga, me inspirou muito nesse momento de vida, que eu cheguei para ela e falei, olha, posso fazer parte da banda? Como é que é isso? Porque era um movimento de contribuição consciente e tal, e nem sempre tinha alguns músicos da banda que não podiam naquele dia, e desfalcava, tinha esse fluxo, né? Ela falou, claro, você toca, como é que eu não sabia que você tocava e tal, então bem e tal, e foi aí que eu comecei, né? Então, eu saí do lado de cá, passei a estar do lado de lá, com eles tocando, interagindo com outros músicos maravilhosos. Inclusive, o Prem Raman também fez parte desse movimento, foi daí que eu conheci ele, né? Grande amigo musical de jornada musical. E me descobri isso, né? Comecei a compor, eu já compunha, então eu me descobri compondo mantra, e aí mostrando para o grupo, e tocando e cantando, aquela voz muito tímida ainda. E aí você vai semeando uma coisinha, você vai semeando, semeando, semeando. E aí você também tem o retorno das pessoas, porque é isso que a gente está tendo aqui, essa troca, né? Eu não estou aqui porque eu estou aqui tocando mantra, não é que eu esteja num lugar superior ao seu ou inferior, não existe isso, é sempre a energia direta, é sempre uma troca, muito assim, horizontal, sabe? E aí teve essa troca das pessoas para mim, como você teve feedback, ai, sua voz é bonita, ai, nossa, que beleza, eu consegui meditar e tudo mais. E aí eu fui me dando conta, porque a gente não acredita nesse potencial, a gente não acredita que a gente pode desenvolver um talento, né? Porque justamente quando a gente perde essa espontaneidade do Krishna, da criança, a gente se enquadra nas expectativas. Mas espera aí, e a nossa essência, né? Como você falou, que é para a gente fazer de verdade? Qual é o propósito, né? E aí você começa a se dar conta de que aquilo faz parte de você, que o que você tinha era uma crença de que você não era capaz, uma crença de que você nunca podia se desenvolver. Você não precisa ser a melhor cantora. Eu sei que eu não sou a melhor cantora do universo, né? Mas quem dera eu ter a voz da Adele, né? Então, assim, eu alcanço de alguma maneira, sabe? Eu acho que é isso que é importante, é alcançar. O propósito está nisso também, né? Então, quando a gente estuda, quando a gente se dedica a alguma terapia, ou a gente estuda, a gente sempre tem algo para passar, e vai sempre ter alguém para te escutar, né?
Então, como você está me escutando, eu também estou te escutando. Eu podia te perguntar aqui sobre a sua trajetória. E vai ser enriquecedor para mim te ouvir, sabe? Então, eu acho que tem a energia direta, né? Então, a gente tem que quebrar essa crença, esse ciclo repetitivo, esse enquadramento que a gente é colocado de que a gente não pode, de que a gente trabalha sempre na falta, né? Ou eu não tenho capacidade, eu não tenho talento, eu não tenho dinheiro, sabe? Meio que por aí, entende? No mais profundo. Então, realmente quebrar com esse ciclo e se você é capaz, vai fazendo, não está perfeito, tudo bem, mas você fez, você semeou, sabe? Vai regando, daqui a pouco você faz um outro e você aprimora, sabe? Então, por aí a gente vai crescendo, engrandecendo juntas. E o meu bichudo é desenvolvido, eu não paro de falar. Obrigada, realmente foi dividir essa experiência, né, pessoal, de como você chegou aos mantras. E eu queria dar uma pausa só para, na gravação, né, Vânia, e falar sobre os próximos encontros, né? E terminar, assim, com gratidão, realmente, né, pela presença de todos vocês agora, né?